ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todos os novos inscritos do canal. Nós iremos hoje reagir e comentar um vídeo que faz parte de um corte do canal Inteligência Limitada, né? O podcast aí do Vilela, aonde estarão sendo entrevistados, né, o Jonatas Matias, o Henrique Caldeira, ambos têm canais aqui no YouTube, e também estará ali, se eu não me engano, vai estar de co-host, né, o Pirula. E os temas abordados neste corte vão desde a questão dos demônios, né, na tradição bíblica veterotestamentária, Antigo Testamento ou Bíblia hebraica, até temas de arqueologia e outras questões que envolvem o surgimento e o entendimento do monoteísmo bíblico. Então, nós iremos assistir ao vídeo, eu estarei comentando e você também vai deixando aí a sua opinião, os comentários aqui no vídeo. Então, vamos lá então, vamos lá, play. Existe de fato aquela questão de que em alguns pontos do Pentateuco está escrito Elohim, em outros está escrito Yahvé ou Yahvé. Eu já tinha lido há muito tempo atrás de que isso poderia ser uma noção de uma sociedade que, vivendo em meio a, sei lá, trocentos politeísmos, começou com um politeísmo que virou uma monolatria, em que você tinha um deus principal e os outros passaram a ser secundários, que depois virou um monoteísmo com o abandono dos demais deuses. Isso faz algum sentido com o que a gente tem hoje, ou é só uma elucubração que é possível, mas não tem não tem nenhum dado para a gente corroborar a favor disso? Sim. Em relação à história de Israel hoje, também existe discussão, até no período dos profetas, se eles deveriam ser considerados como monolátricos ou não. Porque o problema que a gente tem é que boa parte desse material que a gente usa na Bíblia para poder estudar como era o antigo Israel... Só uma coisa, você entendeu a diferença, né? De monolatria e monoteísmo, né? Desculpa, monolatria é adoração ao único Deus, mas você não exclui a existência de outro. Exato. Isso, não estou chamando de burro não, tá? É só porque às vezes... Não, para o pessoal ficar claro. Para o pessoal ficar claro. É que o problema disso é porque essas fontes documentais que a gente tem hoje na Bíblia hebraica, elas foram criadas depois, então elas podem estar já fazendo um passado um tanto idealizado. É isso exatamente que nós encontraremos, né, quando lemos a obra Para Além da Bíblia, do professor historiador italiano Mario Liverani, e também nós temos esta nítida impressão de um passado idealizado na obra de Israel Finkelstein, A Bíblia Não Tinha Razão. Quando nós começamos a nos aprofundar nos dados arqueológicos acerca do antigo Israel, nós percebemos que a narrativa bíblica apresentada em alguns livros, principalmente livros que notoriamente são pós-cativeiro babilônico, ou seja, que há uma redação ou uma edição pós-exílica, é que nós percebemos a reconstrução de um passado idealizado. Vamos continuar aqui. Então a gente não tem como confiar 100% no que o que os textos estão falando, até do período dos profetas, realmente reflete a realidade histórica que havia naquela época. E também uma outra questão que traz um problema maior é porque na pesquisa arqueológica, toda vez que nós vamos observar registros arqueológicos em Jerusalém, até mesmo, que remete ao período anterior ao exílio babilônico, praticamente todas as casas israelitas têm vários ídolos dentro. Então, a sociedade israelita do período ainda dos profetas e tudo, ela era uma sociedade de que tinha politeísmo ali em praticamente tudo. E polilatria. E polilatria mesmo. Adoração a diferentes deuses. Isso, inclusive, acho que não existe nenhuma perspectiva da qual você parta que você negue o fato de que a população dos antigos reinos de Israel e de Judá eram politeístas.
Porque se você vai na própria Bíblia e a lê literalmente, como inerrante, etc., o tempo inteiro são os profetas condenando o povo por estar adorando outros deuses e reis sendo condenados porque construíram altares e templos para outros deuses. O que eu ouço porque realmente você vê aquele pedaço e fala, pô, mas esse povo acredita, não acredita agora, mas tá, o tempo todo você tá acreditando em outros deuses, eu já tinha reparado em todos isso. Então você pode até defender que a posição correta ou mais ortodoxa era a monolatria e talvez até o monoteísmo, mas o povo não praticava isso. Então, do ponto de vista histórico, arqueológico, o que importa para o historiador não é quem está falando a verdade sobre Deus, porque o assunto não é esse. É como que aquela população vivia a sua religião, as suas tradições. E nesse ponto não tem nenhum, igual eu falei, né, nenhum ponto de partida em que você conclua que Israel era monoteísta, né? É verdade. Isso, praticamente, arqueologicamente falando, é inviável. O que até muitos vão defender, né, a tese de que, na verdade, o monoteísmo bíblico é somente bíblico. E esta é uma conclusão que está se chegando com muita força no cenário internacional. Aqui no Brasil, nós ainda temos escritos, artigos que vão não ir necessariamente nesta direção, mas de querer apontar um determinado proto-monoteísmo já existente em tempos antigos, só que cada vez mais que a arqueologia avança, cada vez mais que as pesquisas históricas vão refinando os seus métodos, a conclusão plausível que vai se chegando é que o monoteísmo é um produto bíblico, ou a adoração exclusiva a Javé é um produto bíblico e não um produto das antigas sociedades ou da antiga sociedade israelita. Eu usei antigas sociedades porque na arqueologia já está muito bem diferenciado. Israel Norte de Israel Sul. Nunca houve Reino Unido, nunca existiu monarquia unificada na perspectiva histórica e arqueológica no âmbito científico. Isso não existiu. Uma obra que eu também recomendo, se você quiser se aprofundar neste assunto, é a Bíblia Desenterrada de Israel Finkelstein. Então esse é um livro maravilhoso. E se você também quiser se aprofundar mais ainda em fazer esse contraste entre a história bíblica e a história científica, a verificação histórica científica, melhor dizendo, a verificação arqueológica científica, é a obra do professor Mário Liverani. Aliás, duas obras. Uma de Jonathan Michael Golden, que, se eu não me engano, o nome da obra é Antigo Israel, Jonathan Michael Golden. E a outra obra é de Mário Liverani, também Histórias de Israel e a História de Israel. Então, são duas obras que você precisa ler, principalmente também a obra do professor Jonathan Michael Golden. Vamos lá. Isso de forma alguma. E a gente poderia até dizer que nem monoteísmo é uma ideia que é uma ideia filosófica, teológica, que não aparece na Bíblia, né? Em nenhum momento essa palavra aparece. Não, a palavra sim, mas o conceito... A palavra não, mas o conceito sim, né? Talvez. Não adorarás outros deuses que não... Não adorará outros deuses. Não quer dizer que não existem outros deuses. Não terá outros deuses diante de mim. Sim, não existem outros deuses. Bom, esse mandamento claro, pressupõe a existência de outros, né? Exato. Sim. Como é falado, Mamon e tantos outros que são colocados lá, né? Mas quando eles falam isso, não quer dizer talvez que eles não existam. Quer dizer apenas que você não deve adorá-los. Seria isso. Sim. E nem que eles não existem espiritualmente. Como assim? Eles podem ser que esses Existem deuses pessoas existam. que adoram esses deuses. Você não pode. Dependendo do texto, se você for olhar, não está dizendo que Mamon não existe. Não. Não está dizendo que ele não existe Não está dizendo. como elemento transcendente mesmo, como que não existe como Eles divindade. acreditam que realmente Só está existe. dizendo que não é para você adorar esses deuses. Que é ruim. Exato, é ruim. E aí você pode traduzir tudo isso como capeta. Claro. Porque claro. para você justificar o fato daquelas pessoas De estarem terem outros adorando deuses, outros deuses e o fato de que possivelmente esses deuses de fato estavam atuando na vida daquelas pessoas, só podia ser o capeta. Exato. Falei errado?
Não, tá certo. correto. Tá, Uma leitura ficar esperto. Mulhão. É uma mais interpretação cristã, né? monoteísta de um fenômeno politeísta. Só que como você parte de uma categoria que é monoteísta e só pode ter um deus, você dá um nome diferente para outra categoria de seres sobre-humanos, chamando eles de demônios. Mas qual que é a fronteira exatamente entre esses conceitos? Deuses, demônios, anjos, Período helenístico, filhos de né, Deus, como às vezes aparece no começar- Antigo Testamento. Gigantes, os mais Nephilims, formato, que seriam vai parar no Novo Isso. Testamento. os anjos que transaram com os humanos e geraram gigantes, que tem isso na Bíblia. Exatamente, Sim. no Enoque. Essa fronteira, né, seria o período helenístico, né? Quando, de fato, diversas influências, principalmente o período persa também, até antes do período helenístico, que já vai começar a influenciar o pensamento judaico. A introdução dos demônios a partir de Arimã, que aí já vai fazer uma personificação do mal, que vai dar origem ao Ra-Satã judaico, a visão de Ahura Mazda, que tem os seus anjos, no sentido como eles atuam no Novo Testamento. É praticamente idêntico. E aí, quando vem ali já o período helenístico, Alexandre o Grande, as dominações e os generais de Alexandre, Antigo Epifânio, aquele período, né, da, vamos dizer assim, helenização daquele mundo antigo asiático, as coisas começam a mudar no sentido da influência no pensamento judaico, aonde estas categorizações de deuses vão começar a ser associados a daimons numa leitura já ali do que nós teremos, vamos chamar de apócrifos judaicos, né? Vamos dizer assim. Primeiro Enoque, entre outros textos também. O que marca essa fronteira? A gente não tem assim uma taxonomia precisa desses Mas seres sobre-humanos. Né? não é, me parece que é. Os próprios demônios é uma ideia grega, inclusive, né? Ah, A gente é? falou de helenização, isso vem dos daimons, que são É, entidades verdade. menores do pensamento grego. Nomenclaturado como daimon, não estou corrigindo o professor não, estou só fazendo um adendo aqui. Nomenclaturado como daimon, sim, dos gregos. Mas a cultura ou o pensamento de seres opressores, já tínhamos no budismo, os daevas ou devas, nós já tínhamos os drujus ou drujos no zoroastrismo, que não tem somente esse nome, mas vários outros nomes, e na cultura grega os daimons. Esse tipo de pensamento ele já existia em outras culturas e o pensamento grego acaba pela língua e a cultura influenciando algumas seitas judaicas e, consequentemente, o cristianismo também. Mas não é. O judaísmo antigo não tinha? Ele também, demônio, só né? depois do período helenístico é que a gente começa a observar ali a Perfeito. ideia de demônios. Tanto é que o Novo Testamento mesmo, ele é cheio de demônios em tudo quanto é lugar. Já na parte do antigo, a Bíblia hebraica, a gente não encontra. É uma apropriação, é certo, assim, eles tiveram contato com essa cultura e começaram a apropriar ela e colocar ela também dentro da cultura do Lúcifer, antigo. né? Como é que era o- Samael, tem essa para os judeus. Uma coisa interessante que eu posso acrescentar aqui para vocês também é que, de fato, não existe essa nomenclatura demônio no Antigo Testamento no seu texto, na sua língua materna, no hebraico. Nós não temos isso. Nós temos poderes, né, Deuteronômio, Salmos, Lachadim, que faz uma referência aos poderes, os fenômenos que aconteciam principalmente no alto da montanha. Se pegarmos uma verificação histórica da construção desse termo, nós não temos demônios. Nós temos lá em Levítico peludos, que também faz mais referência aos folclores cananeus do que a demônios em si. E também na cultura egípcia nós tínhamos essa questão de espíritos que atormentavam, maus espíritos. E também na cultura ugarítica nós tínhamos maus espíritos, mas que havia uma leitura em Ugarite, um entendimento, melhor dizendo, que eram espíritos dos antepassados, espíritos de pessoas que
por alguma razão vagavam no submundo e por não terem oferendas, por não serem, entre aspas, lembrados com ofertas e coisa e tal, celebrados, cerimoniados, eles voltavam para atormentar. Mas não era a ideia de daimon, demônio em si. Era uma ideia de espíritos de antepassados. Existem os textos, né, de textos que eram para exorcizar esses espíritos ou estes demônios, tanto em Ugarit quanto no Egito. Mas, de fato, nós não vemos isso no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não reflete estas ideias. Na Bíblia, em português, na tradução, é que enfiam demônio em alguns textos do Antigo Testamento. Então, isso é interessante. E uma outra coisa interessante. O zoroastrismo vai deixar mais claro em alguns textos para a nós, os leitores do Avesta, de que os demônios são produtos da mente humana. Então, eles sim têm uma origem, entre aspas, cósmica, né, de Ahriman, que cria esse demônio. Mas Ahriman cria, se você conseguir entender a hermenêutica zoroastrista do Avestã, cria pensamentos que atacam a mente humana. E quando o homem tem a mesma reflexão, o mesmo tipo de pensamento que é gerado por Ahriman, o demônio se apropria dele. Ou seja, demônio, numa leitura mais racional do Avesta, são os próprios pensamentos humanos, os maus pensamentos humanos que dominam a mente do próprio homem. Os caras fazem essa ligação, né? Do anjo chamado Samael e aí Estrela da Manhã. Isso aí tudo é pós período bíblico também. Sim. Então Tudo nem bem no depois. Novo Testamento você, nem no E Novo nem no Lilith, Antigo. Lilith tem? E teve uma- Lilith tem. Tem? Mas com essa ideia de primeira mulher de Adão ou Não. não? Não, esse é bem posterior. Ah, é? Você tem no livro de Isaías a palavra Lilith, Como um demônio ou não? que não é descrito, não é especificado. Pressupõe-se que o leitor entenda. Isso é outra coisa também Não é um demônio. na leitura de textos históricos, que os autores nunca escrevem para um público que vai ler daqui a 200 anos. Eles pressupõem um público que compartilha um certo repertório, tem coisas que eles precisam explicar, tem coisas que eles não precisam explicar. Aí a gente chega diante desses textos e parece muito estranho. Que a gente né? fala moto agora e daqui 200, 300 anos não existe o que é moto e o pessoal não sabe o que é moto. Não precisa explicar o que é uma moto, né? Então, a Lilith, tem um vídeo lá no canal sobre isso também, Lilith aparece num contexto em que Isaías está falando que uma cidade vai ser tão arruinada que só vão sobrar os animais selvagens e Lilith nessa região. Agora, o que isso significa? Algumas traduções passam isso como animais selvagens, ou como coruja, animais noturnos, Isso, criaturas várias interpretações. noturnas. Outras mantêm a palavra, Lilith, porque esse termo designava uma entidade do pensamento mesopotâmico. Isso. Então existe registro de Lilith e Lilito, né, na verdade seria no Acádio, em documentos mesopotâmicos. É uma figura que está relacionada principalmente à tentação sexual noturna, Isso. que é uma tentativa de explicar sonhos molhados, né, como se diz. Poluções. Poluções noturnas. E também associada à questão da morte de bebês, de partos que são mal sucedidos ou abortos São espontâneos, né, naturais. entendimentos que se desenvolvem Então essa também figura ela mais posteriormente. se desenvolve longamente na tradição mesopotâmica. Isso. E Isaías usa essa palavra. O que ele queria dizer com isso? Será que essa palavra retinha a ideia de autores mesopotâmicos antigos? Será que ele... É daí que vai vir a ideia, né, de futura mais à frente ainda, Idade Média, íncubos e súcubos, né, vem de Lilith. Tem também aquela literatura alfabeto de Ben Sirá, ou Ben Sira, que é ali também que vai falar de alguns folclores acerca de Lilith. já usava essa palavra para outro termo? Mas Ele essa não ideia, explica. essa ideia de primeira mulher de Adão vem da onde? Não, isso é tradição rabínica medieval. Já é bem posterior daí. É Perfeito. o livro Não de... é- Como é que chama? Não é nenhum apócrifo, então é de tradução rabínica. A gente tem uma bem tradução. posterior. Eu acho que talvez até se encontra no Talmud, se É não me falha a cabalístico, memória. não? Aham. Cabalístico, Envolve não. a Cabala Cabala também. também é medieval. É, a Cabala, exatamente. Aí A gente vai na ganhar. Kabbalah isso já se desenvolve de uma forma bem aprofundada. Aí você já tem Lilith como um dos aspectos, Perfeito. inclusive, do Ensof, né? Do Deus Caldeira sabe o total. que tá Né? falando. Lilith como um princípio feminino. Ah, é? E aí já a história ela não para, né? Então você tem Sim. Lilith começando lá na Mesopotâmia, vai sendo apropriado, vai mudando de significados, vai sendo incluído em novos repertórios. E até hoje, no vídeo que eu fiz sobre Como diz a nossa amiga Érica Teles, reciclagens mitológicas.
Lilith, eu até falo, né, que há hoje uma leitura de teólogas feministas de Lilith, da ideia da lenda de Lilith, como a mulher que não se submeteu ao domínio de Adão. Então, como uma espécie de ícone feminista. Então, até hoje, essa reinterpretação do texto, para, de novo, o que eu falei, né, manter esse texto relevante, essa lenda relevante para o presente, continua. Quando eu comecei a usar a internet, eu tinha, sei lá, uns 22 anos. Não, eu comecei a usar bem antes, mas quando eu passei a ter internet em casa, eu tinha uns 22 anos. Eu não tinha internet antes em casa, eu tinha que usar em lan house, ou enfim, na faculdade e tal. E aí eu comecei, aí teve o Orkut, né? Começou o Orkut e tal, não sei o quê. E, cara, todas as meninas que eram meio gótica, meio não sei o que, era tudo Lilith. Lilith. Aí tinha umas amigas minhas que eu ia procurar, não achava, porque você digitava Lilith. Já apareceu uma pancada. Todo mundo era, né? Era uma coisa que realmente ficou comum naquela mas época. tem essa ideia que ela não veio da costela de Adão, que ela era mais independente. E não queria ficar de 4, né? Queria ficar por cima, né? Tem ficar por cima. Ah, é isso? Rapaz. Ah, é uma questão Queria de cavalgar, posição assim. sexual? Não se submetia. Você vê? Daí que Adão questionava, mas que mulher é essa que criou aqui que quer me dominar? Aí é que tirou a Eva da costela pra ser submissa a Adão. É isso aí mesmo. Que coisa. Porra, e é pra você não ter trabalho, né? Fica deitadão lá, né? porra, os caras reclamando, né? Não, e ela devia fazer uma picanha toda, a outra vem com maçã, toda. Vamos entrar na dietinha e tal. A outra devia fazer uns rangos muito mais da hora, food, né? Vai saber, né? Não sei, podia comer carne. Um outro ponto interessante que dá para acrescentar, que a gente estava comentando anteriormente, sobre essa fase de uma adoração de múltiplos deuses que Israel tinha, é que também hoje, quando a gente pensa a respeito do Deus bíblico, a gente, normalmente, por conta dessa cultura religiosa que nós temos, sempre vemos ele como um ser transcendente, invisível, coisa assim. Mas naquela época ele era uma realidade realmente que era representada mesmo por meio de figura. Sim. Chegou a ser representada. Tanto é que em arqueologia foi descoberto mais ali no sul, né, do deserto, mais no sul ali de Judá, um sítio arqueológico chamado Kuntilit Ajrud, é o nome dele, em que foi descoberto uma cerâmica que tem lá Yavé, o nome, o tetragrama escrito Yavé e sua esposa, Asherá, porque ele era um deus casado com Asherá, e a representação dele era como um boi, tipo um boi antropomorfizado. Caramba! Então muitos... Os dois aspectos que eu quero acrescentar aqui para vocês, que são interessantes, é que o Mauro Biglino, ele trabalha muito esse aspecto, né, exegeticamente falando, não tanto arqueologicamente, da presença desse Deus guerreiro judaíta no meio do seu povo, como alguém que fosse real. E também o aspecto da materialização ou representação desse Deus. Mauro Biglino trabalha muito isso também, de maneira exegética, em alguns trabalhos seus. E uma outra coisa é que Asherá, ela era esposa de El, do chefe do panteão cananeu, senhora Ashera do mar, e mãe de todos os deuses, mãe do panteão divino cananeu, e com a evolução das crenças no território do antigo Israel, o Javé, Yahweh, ele vai ser associado a Asherá. Então, se nós fôssemos fazer uma brincadeira, né? E Javé rouba, Yahweh rouba a esposa de El. Né? Há uma apropriação, uma assimilação, vamos dizer assim, de que então esta figura, esta deusa feminina, que em um primeiro momento era a esposa do deus El, agora passa a ser a esposa, a companheira do deus Javé. Deus daquela? Não, eu tô falando pelas representações egípcias, né? Essa coisa de... Não, era a representação de Israel mesmo. Tinha vários israelitas. E a mulher? E ela era um boi, também, vaca, né? Um chifre também? Com chifre, tudo certinho. E outra interpretação desse... Tem outras interpretações também. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, que é um vídeo sobre Asherá. Mas não é minha interpretação, né? São de alguns autores como o William Dever e o Mark Smith, que eles veem, na verdade, uma diferença em relação à inscrição e o desenho. Sim. Porque você não consegue matar com certeza se o desenho, se a figura está ilustrando o texto.
Uhum. Porque tem várias figuras e vários textos escritos de uma forma meio caótica nessa cerâmica. É um pito, né? Um vaso de cerâmica. E aí, esse Deus, ele me parece mais plausível. Depois eu vou até... Depois que você assistir o vídeo, você até me diz se você se converte a essa leitura. Mas é o Deus Bes egípcio, que é representado muitas vezes como uma figura que tem um manto de jaguar, que era comum entre os sacerdotes egípcios. Isso aparece em muitas De jaguar? Um guepardo. Né? Porque o jaguar é indígena aqui, né? Perfeito. Jaguar. Temos um biólogo. Não, é uma Pensei que você palavra. fazia piada de carro, ainda bem. Não, é inglês, né? Jaguar é inglês. Não, o termo jaguar mesmo é tupi. É porque eu acho que no inglês eles usam jaguar para falar de guepardos também, não? Pode ser. Pode ser em inglês, eles colocam uma coisa dessa. Ou posso ter viajado também, mas é uma um pele leopardo. amarelada com... Um leopardo manchas. pode ser também. Pintada. E aí o rabo do manto fica pendente, ele fica caindo, e aí você parece ter um rabo entre as pernas. Sim. Na figura dessa de Kuntilet Ajrud, isso foi interpretado como até sendo o pênis de Yahvé, para comunicar uma questão de fertilidade, de potência, de vigor, né, que é muito comum nas representações de deuses antigos. Né? Mas nas representações de Bes, você vê claramente que é o rabo da figura. Né? E tem vários outros pontos, as próprias bolinhas. Lembrando, galera, que nós temos, se eu não me engano, são 2 vídeos aqui falando sobre esta inscrição de Kuntilet Ajrud. Né? A gente já trabalhou ela aqui por 2 ocasiões, tá bom? Então por isso que eu estou deixando mais o vídeo correr, ele explicar essa outra perspectiva, tá? E tal, mas isso depois é um detalhe, né? Sim. Mas isso não impede de ter havido, de fato, representações de Yahvé, né? Até porque se há o mandamento, não farás imagens minhas, né? Alguém devia estar fazendo. E também um outro ponto que eu vejo que corrobora, embora talvez seja uma representação de Bes e não propriamente do que tem ali, mas é porque até nos escritos bíblicos, quando a gente tem a divisão conforme encontrar na Bíblia, a gente tem a divisão do reino de Judá ali, de Israel e Judá. O rei de Israel, no norte, ele faz 2 representações de Javé representando 2 bezerros de ouro. Um no norte e um no sul. Então, o que pode ser um indício de que o Yahvé era representado como um bezerro. Como bovino. E até a ideia de que, como boa parte das histórias que fazem parte do Pentateuco, elas foram desenvolvidas no exílio babilônico, aquilo que nós temos lá de quando Moisés desce do Monte Sinai e vê os israelitas adorando o bezerro de ouro, pode ser... Alguns historiadores, no âmbito internacional, mais da investigação astroteológica, vão falar que esse período, né, vários deuses eram representados pela imagem de touros e bezerros, porque era o ciclo astrológico vigente daquelas religiões. Então, eles substituíam, né, os símbolos dos deuses chefe dos panteões por touros ou bezerros, e depois substituíram por outros símbolos, e assim por consequente. Então, era uma questão astroteológica que se colocavam estas representações. Justamente uma referência a essa representação que existia no período monárquico do rei do norte, fazendo a representação de Javé como bezerro de ouro. E para nunca mais fazer isso, para não representar. É interessante. Então é uma possibilidade. Vou esperar seu vídeo. Estou curioso. Essa é inclusive uma característica importante das narrativas etiológicas que eu falei, né? Essa questão de você criar uma história para explicar como as coisas são, ela é sempre muito instrutiva. Ela é prescritiva de um certo comportamento. Então você fala que as coisas eram assim para que as pessoas se comportem de uma determinada forma. Né? Então, por exemplo, essa história do bezerro de ouro pode ser uma história para explicar não o que aconteceu, assim, numa história pura, sei lá, como se tivesse um gravador e fosse pegar lá, mas é uma história didática, né? Um cautionary tale, né? Como o pessoal fala em inglês, um conto para te deixar alerta de você não fazer coisa parecida. Então veja o que aconteceu com quem fez o bezerro de ouro, né? Isso. Todos eles foram assassinados, né? Foram executados no ato. Então, assim, é uma coisa que te deixa... Isso porque ele tinha voltado com a tábua dizendo não matarás, né? Bem na hora, né? Ele voltou, não matar...
Pera, Opa. daqui a pouco eu falo. Daqui a pouquinho eu falo, pera, antes. Então valeu, galera, valeu. Este foi mais um react aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Excelentes os professores, né? O Pirula também como co-host, fazendo perguntas e observações muito pertinentes. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários e, como eu sempre digo, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Então eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the